Olá, meus irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós estamos aqui no mês de maio, né? E o mês de maio ele é muito importante, num dia muito especial. Além do meu aniversário, que é dia 8 de maio, da minha esposa, que é dia 20 de maio, nós metodistas nós comemoramos o dia da experiência do coração aquecido, né? O que foi essa experiência? Como que ocorreu? Mas aí nós precisamos remontar lá e contar um pouco da história de John Wesley, né? Quem foi, como foi sua família, sua criação. E para isso eu estou fazendo esses vídeos curtos aqui, porque os irmãos possam acompanhar. A cada dia eu vou estar fazendo um, né? Bem curtinho, para não tomar muito tempo de vocês. E contarmos um pouco da história desse grande homem de Deus. O John Wesley, o nome dele, na verdade, o completo é John Benjamin Wesley, né? Chamamos ele de John Wesley, né? Na língua portuguesa. Ele nasceu no dia 17 de junho de 1703, na cidade de Erfurt, na Inglaterra, uma cidadezinha pequena. Seus pais, né, seus pais cristãos, os seus avós, seus bisavós, por parte de pai eram todos pastores e por parte de mãe ele era neto de pastor, né? Então nós vemos ali o Wesley desde criancinha ali, ele fundamentado, criado, né, dentro da igreja. A igreja que eles faziam parte na época era a igreja anglicana, tinha recém saído ali da reforma protestante, mas o chefe da igreja era o rei, ainda era o rei, né? O oficial ali, ele que dava as diretrizes do culto, as leis, né? Como é que funcionava a organização da igreja, ainda era chefiada pelo rei. Então, naquela época aconteceu algumas coisas que alguns membros da paróquia não gostaram, estavam descontentes com a questão das diretrizes que estavam sendo tomadas pelo rei, e criou-se um grupo que ficou denominado na história pelos não conformistas, né? E o bisavô de Wesley, Bartolomeu Wesley, ele fez parte desse grupo não conformista. E o pai de Wesley chegou até a estudar o Samuel Wesley, que depois ele mudou o sobrenome dele para Wesley, né? Era Wesley, depois ele mudou o sobrenome dele para Wesley. Ele até chegou a fazer estudos, né, numa universidade não conformista, mas porém, depois pela tradição que já vinha da família, ele acabou futuramente paroquiando lá uma comunidade tradicional ainda, né, da igreja anglicana, a igreja oficial da Inglaterra. E aí o Wesley tinha a mãe dele, a Susana Wesley, uma mulher que teve 19 filhos, né? Dentre ali alguns chegaram a falecer logo depois do nascimento ou durante ali o nascimento, né? Uma mulher aguerrida, né? Uma mulher devota ao Senhor, metódica também, por assim dizer. Por quê? Ela tinha horário para orar, horário para jejuar, horário para ler as escrituras, né? A palavra de Deus, ensinar os filhos dela. O Wesley, ele e os irmãos dele, com 5 anos de idade, eles já eram alfabetizados pela mãe, e ela usando a Bíblia. Eles aprendiam a ler usando a Bíblia, né? Você vê a questão, a magnitude disso. Naquela época a Inglaterra estava passando por um momento de crise muito grande, né? Remonta lá da época da Revolução Industrial. Então imagina só, as crianças morriam de frio, crianças morriam de fome, o país inteiro ele estava naquela fase de mudanças, né? Porque o povo estava saindo da zona rural e indo para a parte urbana da cidade. Então, o anglicanismo ali, a igreja ali, daquele momento de Wesley, era muito precário, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte: teve um momento que marcou demais a vida de John Wesley e a da mãe dele. Quando ele tinha ainda 5 anos de idade, mais ou menos, ele ia fazer 6 anos ainda, que foi um evento que aconteceu no dia 9 de fevereiro de 1709. Então ele ia fazer 6 anos de idade, né? Porque ele nasceu em junho. E esse evento foi que os irmãos ali da igreja, da paróquia, não estavam conformados com o pai de John Wesley, o Samuel Wesley. Eles acabaram ateando fogo na paróquia da igreja, na casa pastoral, né, onde morava o Wesley e a família dele. E incendiou a casa toda, irmãos. O pai dele saiu desesperado, correndo com as crianças e a Susana Wesley. Só que chegaram lá fora, perceberam que estava faltando o pequeno Jack, né? Assim que eles chamavam Wesley, estava faltando o Wesley, John Wesley. E aí foi um desespero. O pai dele começou a clamar a Deus: Senhor, receba meu filho, a alma do meu filho em teus seios. E os vizinhos chegaram. E aí, só que quando eles começaram a orar,
um grito de uma criança lá do segundo andar, onde era o quarto de Wesley, chamou a atenção deles e eles viram que era John Wesley. Fizeram uma escada, né? Uma escada humana ali, um homem subindo no ombro do outro, e aí resgataram essa criança. Assim que resgataram, a casa desabou em chamas. E esse evento marcou demais Susana, porque ela entendeu que ali Deus tinha um propósito na vida de John Wesley. Ela teve um tratamento diferenciado com ele. Lendo as escrituras, o John Wesley, ele com 11 anos de idade, ele foi enviado para a Inglaterra, para Londres, né? Para Londres para estudar numa escola pública. E lá, ele, pela necessidade, né, uma má alimentação, o pai dele pegou e falou: meu filho, você começa a correr em volta do jardim aí, para você criar resistência física. E o Wesley fez isso. E ele levou isso para a vida dele, né? O exercício físico, a prática de exercício, fez com que ele talvez chegasse à longevidade dele, né? Com 80 anos ele andava 10 quilômetros para pregar, e ele falava: a única coisa que eu sinto falta, que eu sinto diferença, é que eu não posso correr e andar tão rápido como antes. Mas mesmo assim, ele com 80 anos de idade, ele andava 10 quilômetros para pregar. Então nós vemos aí aquela experiência maravilhosa que a mãe de Wesley, um milagre, né, que Deus fez ali na vida deles, e Deus já estava preparando o caminho para aquela pequena criança. E o pai dele mandou fazer um quadro após esse evento, e neste quadro há uma casa pegando fogo, e neste quadro tinha uma frase, né, que dizia: um tição tirado do fogo. Ele faz referência ao versículo 11 do capítulo 4 do livro de Amós, né? Então, nós vemos desde o início ali uma família pautada no Evangelho, pautada na palavra de Deus, né? E aí, no próximo vídeo, nós vamos contando ali sobre a vocação pastoral de John Wesley, a adolescência dele, e eu espero que irmãos tenham gostado. Este breve resumo do início ali da introdução, enquanto John Wesley era criança, e a sua família. Fique com Deus, meus irmãos. Deus abençoe todos.